Mulher ofereceu emprego e abrigo a um sem-teto. Depois de um tempo, ela não podia acreditar no que aconteceu em seguida. Débora estava olhando pela janela e toda a sua atenção estava voltada para um cara que vagava pelas ruas. Descia a rua um homem ao que tudo indicava era sem teto, roupas surradas, uma espécie de desesperança nos olhos, várias bolsas e uma mochila com pertences. Mais de uma vez, a mulher o tinha visto dormindo em um banco de parque ou mendigando perto do supermercado local. Às vezes ele cortava a grama de um vizinho ou limpava a neve. Ele também pegava garrafas plásticas e papel usado e provavelmente conseguia pelo menos algum dinheiro depois. Débora não pensou muito sobre como ele chegou a este ponto, mas ela tinha seus próprios estereótipos na cabeça. Se ele era sem teto, provavelmente ele bebia muito e é por isso que ele ficou com essa vida. Apesar de tais pensamentos, ela ainda nunca o viu bêbado. Pelo contrário, sempre foi humilde e não incomodava ninguém. Débora não tinha medo dele e não o julgava, mas ainda sentia pena dele. E hoje, Débora deveria comprar móveis novos, mas não havia onde colocá-los. Então, ela teve que se livrar dos móveis antigos primeiro. Mas a mulher estava muito ocupada e se lembrou disso no último momento. Os móveis estavam em bom estado e Débora providenciou para doá-los a um centro de caridade, onde seriam doados para pessoas necessitadas. Mas o problema era que o carro do centro de caridade estava sendo consertado. Débora foi instruída a esperar alguns dias para que o carro fosse consertado ou a trazer ela mesma os móveis. Ao olhar pela janela para o sem-teto, ocorreu de pedir ajuda para que ele ajudasse a colocar os móveis em sua caminhonete. Ela correu pela rua e pediu-lhe ajuda. O homem, claro, concordou. Ele se chamava Ricardo e acabou por ser muito simpático e eficiente. Ele desmontou parcialmente os móveis para que ocupassem menos espaço e os carregou cuidadosamente no carro de Débora. Depois, foram para o centro onde Ricardo descarregou e montou tudo como estava. Demorou algumas horas quando Ricardo e Débora voltaram. A mulher entregou-lhe dinheiro e ofereceu-lhe chá quente e sanduíches. O homem concordou, mas disse que a esperaria no carro. A mulher foi para casa e 5 minutos depois voltou com uma sacola contendo vários sanduíches e uma xícara de chá. Quando Ricardo terminou o chá, agradeceu a Débora por ter sido tão gentil com ele. Depois disso, ele tratou de seus negócios e Débora tratou os dela. Daquele dia em diante, Débora muitas vezes dava sanduíches a Ricardo se o via perto de casa. Ele era bem educado e não atrevido, sempre cumprimentava a Débora e sempre estava pronto para ajudar. E então, Débora decidiu mudar um pouco sua vida. O fato era que sua mãe morreu há exatamente 1 ano e ela deixou uma casa suburbana como herança. A casa precisava de cuidados e alguns reparos. Os primeiros pensamentos que vieram a Débora foram de vender a casa, mas depois de alguns pensamentos e conselhos de amigos, ela mudou de ideia e decidiu ficar com ela. Ela tinha um emprego remoto para poder morar lá por mais alguns meses para fugir da cidade grande. Uma coisa que a assustava era como ela podia viver sozinha em uma casa onde sempre havia algo a ser feito e consertado. Ela olhou anúncios para contratar alguém para ajudá-la com a casa, mas os preços não eram acessíveis para ela. Então, a mulher desistiu da ideia e depois teve o que achou ser uma ótima ideia. Havia uma pequena casa de hóspedes na propriedade. A mulher decidiu oferecer a Ricardo alojamento, comida e uma pequena quantia em dinheiro no final do mês em troca de sua ajuda masculina em casa. Ricardo concordou sem hesitar e prometeu vir ao local um dia depois. Quando Ricardo chegou, ela o colocou na casa de hóspedes, mostrou-lhe onde estava tudo e deu-lhe todos os suprimentos necessários. Restaram algumas roupas de seu pai que havia morrido muitos anos antes e Débora as deu para o homem. Elas acabaram sendo muito melhores do que as que Ricardo estava vestindo. Quando Débora o viu depois que se barbeou e trocou de roupa, não poderia ter ficado mais surpresa. Ele era um homem muito bonito, um pouco mais velho que Débora há alguns anos. Ela não perguntou a ele sobre o seu destino difícil, mas simplesmente o alimentou e contou sobre seu trabalho. Logo, a mulher ficou agradavelmente surpresa. Ricardo acabou por ser muito trabalhador e com mãos de ouro. O homem fez um monte de tarefas em um curto período de tempo. Ele substituiu as janelas quebradas, limpou o lago, pintou o terraço, a varanda e restaurou a cerca.
O telhado da casa estava vazando em alguns lugares e ele recolocou o telhado dessas seções. Então, Ricardo sugeriu fazer um pátio e churrasqueira no quintal. Débora concordou de bom grado em arranjar o lugar para relaxar. Uma noite, depois que Ricardo terminou a fogueira e o pátio, eles assaram carnes e beberam cerveja. Foi quando Ricardo lhe contou sua história. Acontece que no passado ele tinha uma profissão como faz-tudo. Por muito tempo, ele trabalhou para outras pessoas, mas eventualmente ele queria trabalhar para si mesmo. Abriu uma construtora, pegou um empréstimo do banco para desenvolver o seu negócio. Mas os vigaristas o enganaram e de repente ele perdeu tudo, seu apartamento e dinheiro. Até a sua noiva o deixou neste momento difícil, mas Ricardo não culpou a mulher. Afinal, qualquer um quer estabilidade e prosperidade, e ele não tinha nada mais a oferecer do que problemas na época. Depois quis ganhar o dinheiro extra e foi trabalhar em outro estado. Mas no caminho ele foi espancado e roubado, e foi assim que ele veio parar aqui, sem teto e sem dinheiro. Ele estava tão deprimido com toda a má sorte que nem mesmo denunciou a polícia. Ele apenas vagava como tantos outros sem teto. Débora simpaticamente disse que as coisas iriam melhorar um dia, e esse Deus nunca deixa as pessoas boas sozinhas. Vários meses se passaram assim, o verão estava chegando ao fim e seu acordo estava prestes a expirar. Débora adorava morar no subúrbio longe do barulho das multidões da cidade. Ela começou a considerar seriamente ficar por mais tempo. Um dia, durante um jantar juntos no terraço, Débora deu a entender a Ricardo que logo era hora de voltar para a cidade, e de repente ela viu preocupação nos olhos dele. Ricardo guardou a colher, olhou para Débora e pediu para ela ficar aqui. Ele disse que cuidaria da casa e que ela não precisava pagar por isso. Em troca, ela teria um teto sobre a cabeça e ficaria em dívida com Débora. A mulher ficou satisfeita com a oferta e disse que neste caso ela também ficaria, e tudo seria como antes. No outono, Débora decidiu fazer pequenos reparos no banheiro e na cozinha. Ela queria substituir os azulejos e refazer os tetos. Eles compraram todos os materiais necessários e o homem, com suas habilidades profissionais, fez tudo ao mais alto nível. No inverno, Ricardo tirava a neve da propriedade e também ajudava os vizinhos de Débora com a neve. Logo fez amizade com vários casais de idosos que souberam que Ricardo estava ladrilhando e consertando e logo o contratou. Então, o homem voltou ao seu trabalho. Ele ganhou uma reputação como um trabalhador arrumado e começou a ganhar um bom dinheiro. Com a ajuda de Débora, ele recuperou seus documentos e carteira de motorista, e uma vida completamente diferente começou. Débora não conseguia mais imaginar como iria viver sem ele. Com o tempo, eles perceberam que eles não estavam apenas na amizade e gratidão mútua, mas sim amor verdadeiro, quieto e calmo, mas um sentimento real. Um ano depois, eles se casaram e tiveram uma filha. Ricardo revelou-se um bom homem e quem Débora podia confiar. E se alguém lhe tivesse dito há um ano que ela se casaria com um sem-teto e não conseguiria viver sem ele, ela teria rido alto. Se você tem passado por alguma dificuldade como ansiedade, o estresse e a tristeza, ou se está passando por algum momento difícil da sua vida, gostaria de te convidar a assistir uma aula gratuita que eu mesmo criei, onde eu explico melhor tudo isso. Independentemente da sua idade, basta acessar o primeiro link da descrição. Caros amigos, espero que tenham gostado dessa história, tenham um bom dia e até mais!